Você acha o Venom forte? É porque você não conhece esses simbiontes. E hoje eu vou te mostrar os 10 simbiontes mais poderosos que existem. E eu já aviso, o Venom não chega nem perto do top 3. Você ficou curioso? Então, cara, pega sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Nos últimos tempos, novas revelações sobre a origem e a verdadeira natureza dos simbiontes têm chamado a atenção, principalmente com o lançamento do Venom A Última Dança, que trouxe às telonas uma variedade impressionante dessas criaturas, né? E hoje a gente vai explorar os poderes e habilidades incríveis dos simbiontes enquanto montamos o nosso top 10. E para começar, a gente vai falar de um simbionte que é formado em TI, rapaziada. Então, bora lá. 10. Scorn. Um simbionte derivado do Carnificina, só que ele tem as suas próprias peculiaridades. O Scorn, quando ele nasceu, ele ganhou a habilidade de interagir com a tecnologia, e assim ele consegue controlar e aprimorar objetos eletrônicos e também armas de vários tipos. Esse simbionte ele invade sistemas, coloca vírus, abre portas eletrônicas e manipula dados e informações digitais, e pode viver dentro de computadores e robôs, além de todas as habilidades padrões dos simbiontes, né? E ele ainda é imune ao sentido aranha, conseguindo atacar o Peter sem o sentido aranha disparar. 9. Anti-Venom. Depois que o Ed Brock se separa do Venom original, ele ainda fica com alguns dos simbiontes em seu corpo, e nessa época o Ed estava enfrentando uma fase difícil quando ele foi diagnosticado com câncer agressivo, e na tentativa de ajudar, o Homem Negativo usou os seus poderes para curá-lo, mas sem querer o tratamento desencadeou uma reação inesperada. Os resquícios do simbionte do Venom presentes no organismo do Ed se fundiram às células do seu sistema imunológico e criou então uma versão negativa do Venom. E assim nasceu o Anti-Venom, sem consciência própria, o que foi uma coisa muito boa, porque ficou completamente sob o comando do Ed, funcionando como uma segunda pele biológica. E diferente das outras simbiontes, esse aqui ele não tinha fraquezas aos ataques sônicos ou ao fogo, e ainda trouxe uma habilidade que é inédita, o poder de purificar outros simbiontes, ou mesmo, olha isso aqui, muito apelão, neutralizar superpoderes, algo que o Ed na época lá ele apelidou de cura. E essa habilidade ela chegou a ser tão efetiva que ele quase removeu os poderes do Miranha, rapaziada, durante uma luta lá entre os dois. 8. Infiltrado. O Infiltrado ele é o mais novo filho do Venom. Pois é, o Venom é o Catra, rapaziada. O cara não para de fazer filho. E esse aqui ele tem habilidades bem diferentes dos outros simbiontes. Primeiro que ele foi criado como uma resposta ao despertar do Knu, que é o deus dos simbiontes. E assim que ele nasceu, ficou sob os cuidados da empresa Alchemax, para que ele não se desenvolvesse de uma forma agressiva, né, e não se tornasse um monstro como os outros simbiontes, como seus irmãos. E isso fez com que ele tivesse um comportamento mais calmo e fácil de lidar. Com a sua coloração esverdeada, o Infiltrado ele pode mudar de forma, ele pode também desaparecer no ambiente com sua camuflagem e até manipular feromônios para conseguir mexer com as emoções e atitudes de quem está por perto dele. E por muitas vezes já demonstrou também ser um aliado do Venom. 7. Venom. Falando em aparição, o Venom ele foi o simbionte original nos quadrinhos da Marvel, mas cronologicamente falando, existem outros mais velhos. E só para deixar claro, o Venom que foi considerado aqui é o original. Eu não estou considerando a versão nova do Venom nos quadrinhos, antes que vocês falem, caramba, você é maluco, você tem algum problema? Beleza? Tá entendido? Então, continuando, o Venom ele foi rejeitado pelo Homem-Aranha e é por isso que ele se junta ao Ed Brock, um repórter lá rival do Peter que todo mundo aqui conhece. E os dois se unem e Venom vira meio que um anti-herói, que mata criminosos sem dó e nem piedade. O Venom ele tem muitas habilidades e as mais embaçadas dele são Tecnopatia, que é a parte dele esticar os seus tentáculos para conseguir invadir máquinas, controlar os quadrinhos. O Venom também ele pode mudar de cor da sua pele e também se misturar com o ambiente, criando uma espécie de invisibilidade. Fora que o Venom já derrotou o Homem-Aranha várias e várias vezes. Um exemplo dessas vezes é na HQ Amazing Spider-Man 375, tá? E fica calmo, que vocês vão descobrir por que ele tá nessa posição a partir do que vem por aí. 6. Carnificina. Se um simbionte se une a um serial killer, o que vocês acham que aconteceria? Pois é, Carnificina, que se hospedou no psicopata Cletus Cassidy, se tornando um dos vilões mais
tenebrosos da Marvel, cara. E esse vilão, ele tem um poder de possessão e consegue entrar na mente das pessoas e deixar elas malucas. E seu estilo de luta, ele também é muito carniceiro. Ele cria lâminas, foices e machados e ainda consegue disparar projéteis perfurantes. Mas aí vocês vão falar, mas o Venom derrotou ele no filme. Derrotou, mas vocês sabem como, né? Teve ajuda da menina lá, que deu o super grito que acabou separando o Carnificina do corpo do Cletus Cassidy, porque senão era de abraço, de arrasta pra cima pro Venom. 5. Toxina. Esse daqui ele é um filho do Carnificina, que se uniu a um policial de Nova York chamado Patrick Mulligan. E apesar do Carnificina ter o criado, ele sentiu que o Toxina seria poderoso demais, então queria matá-lo. Pois é, olha que pai desnaturado. Enquanto ele ainda estava novo e não muito experiente. Mas o Venom ele viu o potencial no Toxina e viu que ele conseguiria ajudá-lo a enfrentar não apenas o Carnificina, mas também o Homem-Aranha. E passou então a tentar protegê-lo. O Toxina ele combina as habilidades de seus parentes simbiontes e o Venom e o Carnificina com algumas melhorias que são impressionantes. Por exemplo, ele pode se camuflar no ambiente, habilidades herdadas do Venom e criar armas sólidas a partir dos seus membros, como o Carnificina faz. Mas o Toxina ele é muito mais forte do que os dois. Diferente dos outros, ele consegue rastrear qualquer pessoa, não apenas os simbiontes ou seus hospedeiros, mas em toda Nova York e talvez até mais longe. E além disso, o Toxina ele possui uma resistência que ela é incrível ao som e ao calor, que são as maiores fraquezas de todos os simbiontes, o que coloca ele num patamar mais elevado. 4. Grendel. O dragão simbionte Grendel, que foi criado pelo próprio Knu. E só abrindo um parênteses aqui, se vocês querem saber mais sobre o Knu, fizemos um vídeo sobre a origem dele, tá? A gente vai deixar fixado aqui para quem quiser assistir, e eu fortemente recomendo que você vá lá, tá? Porque o vídeo tá bom demais. Voltando, o Grendel é diferente de um simbionte comum, como o Venom, por exemplo. Ele é extremamente poderoso, capaz de derrotar seres com força divina, e além disso, ele também é muito resistente ao fogo e a armas sonoras, já que o Grendel pode lançar rajadas de energia e até cuspir fogo. Outra diferença é que o Grendel não precisa de um hospedeiro, o que torna ele ainda mais perigoso, já que nada limita ele, e ele é incansável em sua busca por destruição, sendo o poderoso suficiente para enfrentar o Thor. E apesar de não ter vencido, ele sobreviveu e continuou espalhando o caos em outras batalhas. E indo agora para o nosso top 3. 3. Carnificina Sombrio. Cara, se o Carnificina normal já é embaçado, você imagina o Sombrio. Aí fica difícil demais, né? E na saga Absolute Carnage ou Carnificina Absoluta, aí vocês que escolhem o que vocês preferirem. Ele começou a caçar todos que já foram hospedeiros de um simbionte, com o objetivo de remover o Codex, se tornando um monstro esquelético de 3 metros de altura com a espiral de Knu na sua testa, ali afirmando que ele é maluco mesmo. Mas se isso não era tudo, pois é, faltava alguma coisa para alcançar o seu verdadeiro poder. Ele precisava absorver ninguém mais, ninguém menos do que o Venom, e quando ele finalmente consegue, ele fica insano. Ele consegue evoluir para algo parecido com um tinhoso, rapaziada. Ele se tornou muito poderoso, ganhando asas e chifres, e além de ombreiras e braçadeiras que lembram a armadura do Knu. E basicamente esse simbionte é uma junção de vários simbiontes diferentes, virando esse monstro maluco e se tornando o terceiro no ranking dos mais poderosos. Mas, acredite se quiser, existe alguém que ainda consegue superá-lo. 2. All Black. O primeiro simbionte criado pelo Knu no universo Marvel, e ele nasceu com um propósito simples: decapitar um celestial. Pois é, rapaziada. Essa criatura poderosa assumiu a forma de uma lâmina e se tornou a Necro-Espada, a principal arma do Knu. Então, simplesmente ele derrotou um celestial, que é um dos seres mais fortes que tem. Só isso, tá bom? E com o tempo, esse simbionte, que não tinha todas as características dos simbiontes de agora, acabou sendo possuído por outros personagens. E depois, quem tomou esse poder da Necro-Espada foi o Gorr, o Carniceiro dos Deuses, um dos maiores vilões do Deus do Trovão, o Thor. E não considere aquele Gorr do filme, pelo amor de Jesus Cristo. E como o próprio nome já diz, o Gorr matava deuses e quem era responsável por conseguir esse feito era a Necro-Espada. E sendo assim, o simbionte mais poderoso de todos. Mas ainda tem alguém mais poderoso que é o Black, e vocês já devem saber, mas... Editor, rufem os tambores, que o primeiro lugar ficou com o Knu.
Galera, não tinha como ser diferente disso. O deus dos simbiontes. O K'Nur é uma entidade cósmica absurda do tipo de uma divindade imortal, que controla tudo relacionado aos simbiontes. O cara ele é o dono do vazio, do nada absoluto, e usa isso para criar novas criaturas, comandar todas as existentes e ainda transformar essa escuridão em armas que dão medo até nos heróis mais casca grossa. E nos quadrinhos o K'Nur não veio para brincadeira. Quem viu e assistiu o nosso vídeo, inclusive, sabe que ele rachou o Sentinela ao meio. E para tentar parar ele, precisaram juntar praticamente todos os heróis possíveis e ainda assim teve muita derrota. Gente morrendo e caos total. E o plano de K'Nur é jogar simplesmente toda a existência no esquecimento e reinar no vazio eterno. Ele não é só um vilão poderoso, ele é uma ameaça para absolutamente todo o universo. E ele pode não ser até um simbionte, vamos dizer assim, mas ele é o pai de todos eles. Então, para mim, ele merece estar no top 1. Pois é, galera, a nossa lista está criada, mas eu quero saber qual que é a sua lista, e se você concorda ou discorda na nossa lista. Então comenta aqui, que eu faço questão de responder todos vocês. E não é média não, porque o pai responde mesmo, hein? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada. Eu espero que vocês tenham passado um final de ano excelente e que 2025 venha com tudo. Obrigado por assistir, te espero até o próximo vídeo. Fui!